E aí, meu povo livroníaco? Hoje a gente vai falar sobre um livro que tá badaladíssimo, todo mundo tava super curioso, que é o livro Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, a oitava história de Harry Potter. Vem com a gente! Então, gente, primeiro, esse é um vídeo sem spoilers, ok? Mantemos o segredo. Alguma coisa ou outra você pode considerar spoiler, porque eu tenho que fazer uma resenha da história. Mas, ele, em geral, ele é um vídeo sem spoilers, ok? Primeira coisa que a gente precisa falar é sobre o livro em si. Como vocês sabem, ele é um roteiro. A diferença de um roteiro para um livro normal, ele é só um sentido para a peça. Ele dá só a base, porque a peça de teatro, ela tá toda na interpretação do ator. Então, quando você lê, ele não tem aquilo que preenche no livro, sabe? Descrições mais detalhadas dos lugares e das pessoas. Por quê? Porque isso vai ser apresentado visualmente. Mas isso não prejudica você aproveitar a história, você entender bem ela, você gostar dela. Isso não prejudica. Pelo menos na minha leitura isso não prejudicou. Principalmente porque eu já comecei sabendo, colocando na minha cabecinha que nós estávamos lendo um roteiro. A história vai começar lá no epílogo de Relíquias da Morte, lá com o Harry levando seus filhos para Hogwarts. O seu filho mais velho já está pro segundo ano. O Alvo, que é o do meio, está indo para o primeiro ano, junto com a Rose, que é filha do Rony e da Hermione, e do filho do Draco Malfoy, que também está indo neste ano. Acontece que o Alvo, ele vai com um medão assim, porque Styler ainda é Styler, ainda há uma fama de bruxo das trevas, e existe toda uma responsabilidade, um peso emocional. Ele talvez tenha puxado aquela reação do Harry de sempre achar que ele não era capaz de fazer uma coisa que a gente já sabia que ele era capaz. Na verdade, a gente vai acompanhar pedacinhos dos anos do Alvo em Hogwarts. A diferença é que o Alvo não encontrou em Hogwarts o mesmo que o Harry. Por causa de uma situação que acontece logo quando ele chega, ele é muito mais cobrado por quem tá ali, ele é mal visto pelos alunos de Hogwarts. E aí, por obra do destino, ele vai fazer amizade com quem? Com o filho de Draco Malfoy. Eles se tornam muito amigos. O Scorpion é só amor, tem que falar. É um personagem de um coração, assim, um personagem divertidíssimo. Aliás, eu dei muitas risadas, tanto com ele quanto com o Rony, porque o Rony também estava muito Rony na história, muito ele. Muito divertido. E o que acontece é que com essa dificuldade dele de adaptação, eles começam a ter problemas. Ele não entende o Harry e o Harry não entende ele. No final das contas é essa a questão. E isso vira uma confusão. Por quê? Porque há situações, há rumores, há simples sinais acontecendo no mundo mágico. E esses sinais preocupam muito, tanto o Harry quanto o Rony, tanto quanto a Hermione. Preocupam a sociedade mágica. Mas os três que já estão ligados, né? Porque é aquela história, a guerra acabou, Lord Voldemort foi embora, morreu, mas existe ainda um medo, existe um medo que um dos seguidores consiga fazer alguma coisa, vai saber. Então o medo da guerra, uma coisa que eu achei muito interessante inclusive na história, é que sutilmente a gente pode perceber os resultados daquele período que a gente vai lendo. Eles eram só adolescentes. Porque se a gente vê esses adultos, eles totalmente despreocupados e tudo tranquilo, ficaria totalmente desconexo, na minha opinião, de três adolescentes que tiveram que enfrentar a morte, a guerra, que perderam pessoas que amavam tanto. Existe esse medo, existe esse ponto, sabe, de preocupação. Começam a acontecer fatos em volta do Alvo e ele e o Scorpion têm uma ideia genial de tentar resolver uma situação do passado, que eles acham que o Harry, não deu atenção suficiente. E eles querem, e o Alvo cisma que ele pode voltar e consertar. Só que é lógico, dá ruim, né? Não é todo mundo que gostou da forma que a J.K. Rowling levou a história. Teve gente que achou que, ai meu Deus, parece um fanfic, não sei o quê. Mas eu vejo diferente. Se existiam fanfics que acertaram alguns pontos do que a J.K. Rowling colocou, quer dizer que a gente tava acertando, gente. Temos o close certo. Pra mim, a história segue o mesmo tom dos outros livros. Apesar de que não foi ela que escreveu o roteiro, mas os acontecimentos foi ela que ditou. E esses acontecimentos, ela manteve na história. Os personagens, pra mim, é ponto alto. São eles amadurecidos. A gente vê eles terem atitudes de adultos, tendo responsabilidades nas suas carreiras, nas suas vidas de adultos. A gente vê um Harry com uma posição importantíssima. Ele é uma pessoa importantíssima dentro do Ministério da Magia, mas ele ainda é aquele Harry que se sente vulnerável, ele ainda é uma pessoa. Ele não se tornou, o super blindado Harry, e eu gostei disso. O Rony, sabe, a imagem do Rony, a personalidade dele, as piadas que são sempre dele, as frases fora de hora, é super ele mesmo. A Hermione ainda sendo, talvez aquilo que eu imaginava dela como adulta, achei muito legal. Eu fiquei um pouquinho com aquele sentimento de quando o livro 7 acabou, a gente fica com uma saudade daquilo que a gente não vai ver mais, junto com um sentimento de paz, de ver os seus personagens daquele jeito.
entende? Então é bem bacana, é uma história que eu acho que vale muito a pena. É importante você sempre gravar na sua cabeça, isso é um roteiro, ela tá me contando uma história superficial, perto dos livros que nós estamos acostumados, mas talvez nas palavras que a Emma Watson disse quando foi que era como se ver adulto, né, se olhar e se ver como adulto e pensar, nossa, deu certo, sabe? Eu amei essa expressão dela, eu acho que é bem por aí. Traz pra gente uma lição, como o Harry Potter sempre trouxe uma lição, mas traz uma lição de vida adulta pra gente. Eu acho isso bem bacana também, tá? Então, apesar de a gente sempre ter alguma coisa que você possa falar, eu gostei tanto disso, eu gostei tanto daquilo, eu gostaria que fosse diferente. Pra mim, ele é um fator muito alto. É uma história muito bacana, ela é uma história simples, ela é uma história pequena, ela não é como 7 livros de Harry Potter, gente. Ela é uma história bem pequenininha, ela nos deu assim uma janelinha, sabe? Bem pequenininha assim, pra gente dar uma espiadinha do futuro do Harry e talvez poder pensar, deu tudo certo. Agora a gente pode viver Animais Fantásticos, a gente pode viver outras coisas sabendo que ali deu tudo certo. Mas no meu coração, eu gravei essa última história, fechei com chave de ouro que eu conheço e fico triste só da gente não ter mais. Eu gostaria que ela tivesse o chilique que a Cassandra Clare tem pra expandir e falar mais e mais dos personagens. Mas ela não tem, ela diz que Harry é só isso. Que por mais que eu sei que ela sabe mais, ela tem mais na cabecinha dela, ela decidiu que é isso que nós vamos saber. Nós vamos ter que respeitar, não tem outro jeito, né, gente? Então, gente, vocês gostaram da nossa resenha da Criança Amaldiçoada? Se você tem um livro que você quer que a gente resenhe, não esquece de deixar aqui embaixo. Tem sorteio acontecendo já lá no Instagram, tá? De um livro da Dark Side, lindo de morrer. Tem sorteio acontecendo no Twitter. É só até o dia 20 do Twitter, hein, gente? Corre pra participar, que é Guerras Secretas e Guerras Infinitas, tá? E tem sorteio acontecendo no Facebook do Lendários da Legião. Ele está maravilhoso. Corre pra participar e torça pra ganhar. Se não ganhar, compre, porque olha, tá lindo esse livro. Não esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo se você tá vendo no Facebook. E eu espero que você encontre um excelente lugar para ver mais um pouquinho sobre o menino que sobreviveu.